boa tarde a todos. Estamos aqui para o nosso episódio do podcast Desconstruir a Mente, onde falamos um bocadinho sobre hábitos de vida saudáveis e também estratégias para ter uma melhor qualidade de vida. Hoje estou aqui com o Yuri Lage, que é instrutor de fitness no Clube Bar Wings. Yuri, obrigada por teres vindo e por vires aqui ao podcast para falar um bocadinho sobre desporto e exercício físico. E como não podia deixar de ser, acho que faz todo o sentido apresentar-te, obviamente que eu já te conheço, mas os nossos ouvintes não, e falares um bocadinho sobre o teu projeto, tudo o que aconteceu neste momento em termos de exercício físico na tua vida e como é que isto tudo começou. Então, boa tarde, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui e estou bastante entusiasmado por este podcast, por este episódio e pelos próximos, e acho que faz todo o sentido dar um bocadinho background sobre a minha história, porque acho que até há algumas pessoas que se podem identificar com o percurso. Eu, como disseste, sou treinador profissional de ginástica e de calistenia e também sou atleta, tenho outros hobbies, toco guitarra, faço um bocadinho também de arte. Sim. Mas a grande parte da minha vida é dedicada ao desporto. Mas nem sempre foi assim. Eu, quando era mais novo, sempre cresci numa família de desportistas. Os nossos pais sempre praticaram desporto, professores de educação física, treinadores de ginástica. Eu sempre cresci num ambiente de desporto, mas houve alturas da minha vida em que estava mais, outras menos interessado, motivado para praticar atividade física, para praticar desporto. Certo. Como é que tudo começou? É uma pergunta interessante porque, no fundo, para mim começou da mesma forma que começa para toda a gente, que é a atividade física, o desporto, não é nada mais nada menos do que padrões de movimento que são um desenvolvimento natural do ser humano, como ser humano em si. Ou seja, ao longo do nosso processo de vida vamos evoluindo, vamos crescendo e vamos desenvolvendo de novos padrões de movimento, novas competências, e o desporto acaba por ser um bocadinho uma consequência disso. Eu comecei a praticar atividade física quando era criança, jogar, brincar, como todos nós fazemos. E depois o que acontece é, muitos de nós param de brincar, param de se divertir, param de jogar e às vezes desmotivam um bocadinho e afastam-se um bocadinho do desporto. Mas se uma pessoa se mantivesse sempre interessada na brincadeira e na diversão, Sim. a prática desportiva acaba por ser uma consequência disso. Por isso, como é que começou para mim? Inicialmente, quando era pequeno, brincadeira, jogos, diversão. Na escola não passávamos os intervalos no TikTok nem no Instagram, por isso a prática desportiva era o cotidiano, e foi por aí. Comecei a gostar de futebol, comecei a gostar de ténis, ginástica, e fui descobrindo novos desportos, e foi toda uma sequência natural. Tu sentes que, embora tenhas feito de diversas modalidades e diversos tipos de prática desportiva, o facto de teres brincado na rua, nos intervalos de teres estado na escola a jogar futebol com os teus amigos, ou algum tipo de caminhadas para a escola, caminhadas a vir da escola, tudo mais, te ajudou a seres mais saudável, te ajudou a estar mais conectado com o mundo ao teu redor e não tanto com a parte mais tecnológica, como falavas há bocado? Sim, nós estamos agora a viver esta transição tecnológica, não é? Nós somos jovens e estamos a viver um bocadinho isto de forma diferente dos nossos pais, das gerações anteriores, mas eu acho que o facto de termos crescido e naturalmente termos sido incutidos a brincar, a praticar desporto no recreio, nos nossos tempos livres, eu acho que isso tudo acaba por nos moldar um bocadinho como nós somos, e eu pessoalmente sinto que assim foi. Eu comecei a praticar desporto e a atividade física por diversão, comecei a jogar mais futebol, fazer ginástica, e a atividade física ao ar livre no recreio, com os meus amigos, na rua, sempre foi uma coisa que despertou muito interesse, fazia com que eu me sentisse bem comigo mesmo, era algo interessante para passar o meu tempo, e claro que a nível de saúde isso também contribuiu e contribui para uma saúde melhor, para um estilo de vida mais saudável, que é uma coisa que podemos desenvolver mais ao longo deste episódio, mas sem dúvida que sim, sem dúvida que hoje temos bastante a tendência, e não é fácil de contrariá-la, até por motivos profissionais ou outros motivos, não é fácil contrariar a dependência tecnológica, mas eu acho que o crescimento que nós tivemos há uns anos atrás
facilitou-nos um bocadinho mais esse percurso a nível desportivo. Sim, eu sinto que, ou seja, tu agora estás a tirar uma licenciatura em Rio Maior, na área desportiva, embora tenhas feito desporto ao longo da tua vida. Quando é que tu sentiste que era mesmo isto que tu te querias dedicar? Querias mesmo a impulsionar mais pessoas a fazer desporto e trazer aqui, pronto, este hábito de vida saudável para o maior número de pessoas possível? Quando é que isso aconteceu? Então, começando pelo início, eu comecei a praticar mesmo desporto de uma forma um bocadinho mais regular quando tinha cerca de 6, 7 anos. É importante distinguir a prática de desporto da atividade física, ou seja, todos nós praticamos atividade física no nosso cotidiano, tudo o que seja tarefas, atividades que nós praticamos ao longo do dia, que de alguma forma fazem com que nós nos mexemos e de forma a movimentarmos o nosso corpo, isso tudo é atividade física, por isso é algo que todos nós mais ou menos fazemos. Alguns com mais frequência do que outros, obviamente, e pessoas que têm um estilo de vida mais sedentário não o praticam tanto. Mas a partir do momento em que uma pessoa começa a praticar com regularidade, com consistência, com objetivos delineados, de uma forma estruturada, aí já estamos a entrar para a área do exercício físico. E o desporto entra mais já a nível competitivo, de uma forma um bocadinho mais séria. Eu comecei a praticar desporto em si com cerca de 6, 7 anos, ginástica, futebol, ténis. Houve ali uma altura com 12, 13 anos que parei, tive ali uma interrupção e depois comecei a fazer calistenia, que é a minha área principal hoje em dia, aos cerca dos 13, 14 anos. Porquê é que isso tudo aconteceu? A ginástica e o futebol sempre foram por uma questão de diversão, de gosto, também por influência de família, a nível da ginástica. E depois houve uma altura, ali perto dos 12, 13 anos, em que eu comecei a gostar mais de tocar guitarra, de arte, e desviei-me um bocadinho do desporto. Porquê? Porque uma pessoa quando entra ali na fase da adolescência já começa a encarar os desafios desportivos de outra forma. Nós já começamos a comparar-nos mais com outras pessoas, a criar objetivos um bocadinho mais altos para nós, e às vezes nem sempre isso é saudável. As expectativas, não é? As expectativas são criadas e às vezes quando são irrealistas ou quando são acompanhadas ou não são acompanhadas de um treino correto e de diferenças variáveis que podem surgir na vida, essas expectativas podem ser frustradas e levam-nos a desmotivação, não é? A frustração. Então, eu acho que uma coisa muito importante a dizer já é, nem sempre, lá está, especialmente aos 12, 13 anos, nem sempre o desporto esteve incutido em mim com prazer, com gosto, porque a minha perspectiva sobre o desporto não estava correta. A partir do momento em que eu comecei a crescer, a nível da adolescência, houve uma certa diferenciação na minha perspectiva em relação ao desporto que era antigamente. Uma pessoa é pequenina, joga, faz ginástica, diversão, gosto, estamos todos a divertir-nos. A partir do momento em que começamos a fazer a coisa de uma forma mais competitiva, mais a sério, é preciso ter cuidado com a forma como encaramos o desporto e é preciso ter cuidado com muitas variáveis para que tudo seja um processo feliz e saudável, e que não foi para o meu caso. Só começou a ser depois novamente uma coisa saudável, uma coisa feliz para mim uns anos mais à frente. Quando eu fiz cerca de 13, 14 anos, comecei a praticar calistenia também por uma questão de desenvolvimento pessoal e para me proteger a mim mesmo. Ou seja, houve alguns episódios de conflitos com amigos, com colegas na escola, e a calistenia foi uma forma de eu praticar atividade física de desporto, ficar mais forte e ganhar mais confiança. Ou seja, foi aí que eu comecei a perceber, se eu praticar esta modalidade, começar a ganhar mais autoestima, mais músculo, mais força, vou-me sentir melhor comigo mesmo, vou conseguir proteger-me se for preciso, vou ter uma perspectiva um bocadinho diferente sobre as coisas e isso ajudou-me muito a desenvolver-me a nível pessoal. E depois foi todo um processo. Aos 18 anos fui para Direito, tirei uma licenciatura em Direito porque queria ir para a Polícia Judiciária, mas comecei a perceber que gostava tanto de desporto e que o desporto tinha sido tão importante para a minha saúde física e mental que o objetivo para mim a partir dali era ajudar outras pessoas a sentirem um bocadinho aquilo que eu senti, que é a sentir que o desporto, a atividade física, neste caso a calistenia, também pode ajudar muito para que os outros tenhamos uma vida mais feliz e mais saudável. E foi aí.
E tu sentes que tens um clube, o Barbings, e és também treinador de ginástica e lidas com muitas crianças e muitos jovens de diferentes faixas etárias. Tu sentes que aqui a parte do exercício físico, quer na calistenia, quer na ginástica, ajuda também, como te ajudou a ti, estes jovens e crianças a desenvolverem-se, a ganharem competências também sociais, uma maior vontade, uma maior confiança, novos desafios? Sentes que isso ajuda também aqui a parte mental e que ajuda no desenvolvimento destas pessoas? Pronto. Sim, eu acho que é fundamental e lá está. Agora é que é o momento certo, parece-me a mim, de diferenciar alguns aspectos ou benefícios do desporto e alguns malefícios. Ou seja, o desporto em si não é inerentemente saudável ou positivo. Isto é importante clarificar, porque é claro que nós normalmente temos sempre a tendência de glorificar aquilo que é bom e falar sobre as vantagens, mas às vezes até é um bocadinho tabu a falar sobre as desvantagens, sobre os malefícios de que realmente a prática do desporto de forma excessiva ou de forma descuidada pode ter. Uma criança que esteja em fase de crescimento e que, lá está, coloque demasiadas expectativas, demasiados objetivos, tenha um ritmo de treino demasiado exigente, não consiga conciliar o treino com a escola e com a parte social, isso tudo pode trazer desvantagens à pessoa, especialmente quando estamos numa fase de crescimento. Sim. O desporto e a atividade física são muito bons, dependendo da perspectiva que nós assumimos em relação a essa prática. Sim. Eu posso agora fazer aqui uma comparação simples, que é a criança que pratica desporto porque gosta, porque quer desenvolver mais competências e skills novos, porque quer socializar com os amigos, porque se quer desafiar, é bom. Isto é muito bom e vai trazer benefícios não só a nível desportivo, mas esses benefícios vão ter uma consequência e um carry-over para a vida. Mas depois também temos a outra perspectiva, que é a pessoa, a criança que está a praticar desporto porque quer provar a alguém que é melhor, ou porque quer se comparar com colegas e quer ser melhor do que os colegas. Já está a ter um desempenho ou uma perspectiva mais direcionada para o ego, mais direcionada para a comparação e não propriamente direcionada para o prazer e para o desenvolvimento pessoal. Isto já pode trazer problemas a nível social, a nível emocional, a nível psicológico. Por isso, por um lado, sim, o desporto, a atividade física, o exercício são, na minha opinião, essenciais para uma boa saúde, para um bom estilo de vida, um estilo de vida saudável, mas também tudo depende um bocadinho da perspectiva que o praticante, que o atleta, assume em relação à prática que está a desempenhar. E eu acho que se podemos tirar aqui um pequeno takeaway, aqui um pequeno sumário desta parte do podcast, é que eu acho que é cada vez mais importante nós direcionarmos jovens, crianças a praticar atividade física, desporto, exercício de forma saudável e direcionada para o desenvolvimento pessoal e para um espírito de união, de comunidade, de coletivo e não apenas para objetivos, expectativas, ganhar medalhas, ganhar competições, porque isso depois pode trazer todo um conjunto de problemas, desvantagens, dificuldades que vão acompanhar a criança ao longo da vida. Sim. E qual é que pode ser aqui o papel dos instrutores de fitness, treinadores, professores de educação física também? Qual é que pode ser o papel destes mentores a tentar ajudar as crianças a lidar também com o fracasso, com a desilusão, com a comparação, como estavas a dizer? Achas que há aqui algum tipo de sinal que devam estar atentos? Algum tipo de práticas que devam fazer? O diálogo? Feedback? Como é que tu aconselharias nesse sentido? É uma pergunta extremamente complexa. Eu acho que o primeiro passo é literacia, neste caso educação, que é o que estamos a fazer um bocadinho aqui também neste podcast. Neste podcast, este tipo de informação acho que é um tipo de informação que devia ser mais partilhada, mais ensinada nas escolas e mais divulgada entre praticantes, entre atletas. Por isso, primeiro passo, educar e partilhar, ou seja, não fazer tabu em relação a desvantagens, vantagens, problemas de saúde que possam advir de prática de atividade física e desporto. Acho que os atletas e os praticantes têm que ter primeiro consciência sobre as coisas e ganhar informação, ferramentas, conhecimento. Depois, em segundo lugar, acho que estabelecer objetivos direcionados para desenvolvimento pessoal e não para competição, mesmo dentro da competição.
Ok. Ou seja, uma pessoa, mesmo estando a competir, é claro que tem o objetivo de ganhar, tem aquele campeonato, tem aquela medalha, aquele troféu, mas isso são tudo consequências e não o objetivo principal. E esse é um grande erro que nós todos às vezes cometemos quando estamos a praticar desporto, que é esquecemos que o objetivo principal, em vez de ser o desenvolvimento pessoal e o aproveitar o caminho todo e a viagem toda, perdemos um bocadinho e ficamos só focados naquele resultado que, se acontecer, é top, é muito fixe, ficamos extremamente satisfeitos com nós próprios, mas muitas vezes pode não acontecer por vários motivos que alguns de nós nem os conseguimos controlar. Sim. E aí já vai trazer a tal frustração, o desânimo, desmotivação, no limite a desistência da prática. Sim. E qual é que é o objetivo como treinador, como personal trainer, como mentor, como professor? Nosso objetivo é criar hábitos saudáveis, sustentáveis a longo prazo, para o resto da vida. Ou seja, se aquela criança de 14, 15 anos ficar frustrada, desmotivada e parar de praticar atividade física com 14 ou 15 anos, como é que ela vai depois criar boas associações positivas para o resto da vida com o desporto e com a atividade física? Se calhar não vai. Então é ali, naquele momento, que temos de começar a incutir nestes jovens, e quando digo jovens pode ser com menor idade ou com mais idade, a ter uma perspectiva diferente. E lá está, criar hábitos saudáveis, criar consistência, criar regime, mas de uma forma sustentável, de uma forma feliz, divertida, e podemos voltar outra vez ao ponto inicial deste podcast, que é a diversão. Sim. Muitos de nós não praticamos atividade física com regularidade, porquê? Porque não nos divertimos, porque sentimos que estamos obrigados a fazer alguma coisa que nos vai fazer bem à saúde, mas por que não tentar modificar um bocadinho isso e tentar arranjar uma coisa que seja divertida? Se nós descobrirmos um desporto, uma modalidade que seja inerentemente divertida, especialmente a nível social com outras pessoas, isso é logo meio caminho andado para criarmos boas associações e para conseguirmos manter isso a longo prazo de forma sustentável na nossa vida. Depois, outros sinais que podemos ter em conta, eu acho que é uma coisa muito negligenciada, que é a parte da linguagem corporal. Okay. A linguagem corporal consegue-nos falar muito mais do que aquilo que nós pensamos ao início. Sim. Quer dizer, nós ao analisarmos a linguagem corporal de uma pessoa conseguimos retirar logo muito mais informação do que através das palavras. Sim. E acho que falta em alguns profissionais, e eu próprio estou a tentar melhorar também nesse aspecto, tentarmos ler um bocadinho melhor o que é que as pessoas sentem. Sim. Através do comportamento, porque através do comportamento conseguimos às vezes perceber coisas que nos podem ajudar a prevenir desmotivação, frustração, a retirar dúvidas a nível psicológico que podem existir e que não estão a vir ao de cima porque a pessoa tem receio ou vergonha de falar. Então há aqui um conjunto de estratégias que podem acontecer, mas eu diria que acima de tudo, educação e modificação na perspectiva sobre a atividade que está a ser desempenhada. Tu achas que também aqui poderia ser importante os pais também incutirem estes hábitos nos filhos? Ou seja, porque as crianças veem muitas coisas por exemplo e fazem muitas coisas por imitação, e usualmente é mais fácil, por exemplo, como foi o teu caso, se tiveres pais que ou são amantes de atividade física ou praticam atividade física ou estão ligadas a essa área, é mais fácil para os filhos também de fazer isso. E o que eu sinto é que é cada vez mais difícil para os pais conseguirem manter hábitos de vida saudáveis devido à quantidade excessiva de trabalho, às tarefas de casa, todas as obrigações que acontecem. Como é que podemos dar aqui algum tipo de conselho, ou não vou dizer estratégia porque isso é muito complexo, mas algum tipo de conselho aos pais para terem mais cuidado com a atividade física dos filhos e não os deixarem passar tanto tempo ao telemóvel, no sofá, na televisão, etc. Como é que podemos fazer isto? Eu acho que é um ponto super importante. Eu não sou pai ainda, gostava de ser um dia, por isso lá estava a falar também com base na minha perspectiva e no meu conhecimento, mas ainda não tenho experiência prática como pai. O que posso dizer é que, sem dúvida, nós geralmente somos motivados a agir com base nas pessoas com quem nós nos relacionamos mais afetivamente, ou seja, claro que um filho vai ter mais motivação em praticar atividade física se vir que os pais têm um estilo de vida saudável e praticam atividade física. Eu acho que uma boa estratégia passa por organizar atividades em família. Okay. Um pai e uma mãe, sei que pode ser difícil, tem muito trabalho, tem um horário difícil até para conciliar com o filho, mas por que não, por exemplo, ao fim de semana arranjar uma horinha durante o fim de semana para fazer uma atividade coletiva em família, com amigos. Eu acho que
acima de tudo é, como me referi há bocado, criar diversão, entretenimento, estabelecer aqui, neste caso na família, já há um sentido de comunidade e de união, e fazer algo que todos podem gostar de fazer de forma sustentável. E eu acho que a prática da atividade física deve ser vista um bocadinho também como uma necessidade básica. Eu acho que muita gente não pratica atividade física e não tem um estilo de vida saudável porque não coloca a atividade física e a saúde em primeiro plano ou como prioridade. Sim. E isso não deveria acontecer. Nós só colocamos a nossa saúde em primeiro lugar quando perdemos a saúde ou Sim. quando já não temos saúde. Não deve ser esse o caso. Devemos ter uma atitude mais preventiva e o pai e a mãe, neste caso, devem tentar fazer com que, independentemente do trabalho, haja alguma prioridade colocada num estilo de vida saudável. Alimentação, sono, Sim. atividade física. Se isso acontecer, eu acho que é logo meio caminhado para que os filhos consigam seguir um exemplo e criem uma associação positiva divertida com o desporto no futuro. Ups, desculpa interromper o teu podcast, mas temos uma grande novidade para ti. Podes anunciar aqui connosco. Contacta-nos já. Em termos aqui de saúde mental, nós sabemos pronto, porque é do conhecimento geral, que a atividade física tem muitos benefícios em termos mental para o ser humano, nomeadamente a libertação de hormonas e tudo mais que ajudam a ter um maior rendimento durante o dia e um dia-a-dia mais feliz. Mas em que é que tu consideras, aqui enquanto profissional de saúde, sabes melhor do que eu, em que é que tu consideras que são aqui os benefícios mentais, além da parte física que obviamente é desenvolvida e da parte social, em que é que as pessoas podem beneficiar da atividade física mentalmente, em que é que lhes pode ajudar? A atividade física, eu acho que vai ter um impacto a nível físico, a nível psicológico, a nível emocional. Eu acho que quando uma pessoa pratica desporto, existem várias lições e várias aprendizagens que depois se repercutem na vida. Eu acho que acima de tudo, uma das principais vantagens da prática de atividade física para uma pessoa é ganhar confiança. Okay. Uma pessoa que acabe os estudos numa faculdade e procure um emprego, vai ter sempre dúvidas internas, vai ter sempre dificuldades, está a entrar no mercado de trabalho, tem concorrência, vão surgir desafios para os quais a pessoa não foi preparada especificamente na faculdade ou na escola. E isso tudo são coisas que, se uma pessoa já tem o background desportivo, já praticou desporto, já praticou atividade física, já ultrapassou dificuldades, já teve que competir, seja consigo próprio ou com outros. Isso tudo vai permitir que essa pessoa esteja mais preparada a nível profissional. Existem diversas necessidades a nível psicológico. Uma pessoa pode ter, isto estuda-se muito nas ciências do desporto, na psicologia do desporto, mas as três principais necessidades básicas, que normalmente se fala nas teorias de modelos de mudança comportamental, é a autonomia, competência e relacionamento social. Okay. Uma pessoa praticando desporto, atividade física e exercício consegue ser mais autónoma, consegue aprender a ser autónoma, a tomar decisões, eventualmente a tomar decisões de liderança num cargo profissional que venha a ter no futuro. Okay. Uma pessoa ganha competências, ou seja, as competências podem ser diversas, de várias ordens, e uma pessoa que praticou atividade física, que teve as dificuldades e conseguiu ultrapassar as dificuldades e ganhar competências novas, mais facilmente terá uma perspectiva aberta, e mais facilmente no dia-a-dia, na vida profissional, pode também aprender a lidar com outras competências. Falemos, por exemplo, estávamos a falar nas redes sociais há bocado, quer dizer, hoje em dia uma pessoa está no mercado de trabalho, tem que constantemente atualizar-se, ganhar mais ferramentas, ganhar mais conhecimentos. Uma pessoa que já tem um background desportivo provavelmente já estará mais preparada para esse tipo de aquisições. E depois há o relacionamento social, que eu acho que é essencial, e acho que hoje em dia cada vez mais sofremos a nível global com problemas psicológicos, com depressão, ansiedade, e esse tipo de situações acho que podem ser, eu não digo nem sempre prevenidas, porque há problemas que não são preveníveis, mas podemos tentar combater um pouco, podemos tentar melhorar um bocadinho a saúde
psicológica, mental da comunidade em geral, através da prática de atividade física. E lá está, se uma pessoa não tem saúde mental, saúde psicológica, como é que vai estar apta para desempenhar qualquer tipo de funções de grande relevo na sociedade hoje em dia? Vai ser difícil. Então acho que todos nós poderemos ser melhores pessoas, melhores cidadãos, e podemos desempenhar melhor as nossas funções, seja a nível familiar, a nível pessoal, a nível profissional, se tivermos este tipo de critérios preenchidos, digamos assim. E agora falando um bocadinho para as pessoas que já praticam atividade física, ou seja, quais é que seriam os teus conselhos enquanto instrutor e também treinador de ginástica para estas pessoas, ou pessoas que ainda não começaram a praticar e não sabem para onde é que hão de começar? Quais é que seriam os conselhos que tu darias? Qual é que achas que deve ser a média em termos horária de atividade física por dia? Depende da faixa etária, obviamente que isto é uma pergunta muito complexa, mas quais é que seriam aqui os teus principais conselhos iniciais? Então, é uma pergunta muito engraçada, porque é daquelas perguntas que eu gosto imenso de pensar sobre isso e discutir sobre isso, e mesmo na faculdade nós temos que estudar isto e temos que fazer pesquisa e investigação, e eu continuo a achar uma coisa que já achava há bastantes anos atrás, que é: o primeiro passo é uma pessoa descobrir o que é que gosta de fazer. Ou seja, não vai ser, como dissemos há bocado, sustentável uma pessoa começar um programa de atividade física. Eu até posso prescrever como treinador o programa mais incrível do mundo para um cliente, mas se esse cliente não gostar do que está a fazer, não vai ter aderência. Se não vai ter aderência, não vai haver consistência, não vai haver sustentabilidade e não vai haver resultados a longo prazo. Sim. Se calhar até podem surgir pequenos resultados a curto prazo, mas depois não vai haver sustentabilidade e os resultados vão desaparecer. Por isso, primeiro passo, eu acho que é: cada um de nós tem que descobrir o que é que gosta de fazer. E como é que nós fazemos isto? Há pessoas que não sabem o que é que gostam de fazer. Há pessoas que praticaram poucos desportos ao longo da vida e dizem: eu não sei, eu não tenho nada que gosto especificamente de fazer. Qual é que é a minha sugestão nesse caso? Voltar à origem, voltar à criança que nós temos dentro de nós, voltar à diversão. Temos tanta oferta hoje em dia a nível de desporto e atividade física que o melhor é explorar, experimentar o máximo de coisas, e daí eu ser contra, entre aspas, não gosto muito de adotar assim posições extremas, mas sou um bocadinho contra a especialização precoce no desporto. Não gosto de quando um atleta começa logo a competir com 4, 5, 6, 7 anos de idade e foca só num desporto a vida inteira. Às vezes isso tem bons resultados a nível competitivo, na maioria das vezes eu acho que é só uma desvantagem a nível pessoal, como ser humano. Sim. Nós, como seres humanos, acho que temos que explorar o máximo possível, brincar o máximo possível quando somos crianças. Se não tivermos essa oportunidade, não é tarde demais. Explorar o máximo de opções que nós temos a nível de atividade física e depois escolher algo que nós gostamos. A partir do momento em que escolhemos algo que gostamos, é muito importante ter em conta a relação entre estímulo e adaptação, que é uma coisa que também se fala muito nas ciências do desporto e que muita gente não pensa nisso quando entra, por exemplo, no ginásio. Sim. A maior parte da malta está motivada para entrar no ginásio e começa logo a treinar 3, 4, 5, 6, 7 vezes por semana a pensar que vai ter melhores resultados. Nem sempre é o caso. Às vezes fazer um bocadinho menos, mas deixar o nosso corpo recuperar, é o mais adequado. Nós sempre que fazemos uma atividade física, sempre que fazemos um agachamento, uma elevação, levantamos um peso, isso são tudo estímulos e o nosso corpo precisa de tempo para se adaptar a esse estímulo, através do descanso, através da alimentação. Então, uma boa regra geral será praticar uma atividade física ali entre 2 a 4 vezes por semana. Dia sim, dia não. Se for uma coisa muito intensa, vai ser necessário mais tempo de recuperação. Se for uma coisa mais divertida e menos intensa, pode haver um treino mais frequente, quase diário, ou mesmo diário. Por isso, acima de tudo, procurar diversão, variedade e depois arranjar um programa inicial que não seja demasiado ambicioso, que é o erro da maior parte das pessoas. Mesmo nós, atletas de competição, criamos esse erro, que é tentar aderir a um programa demasiado ambicioso com o qual nós não conseguimos dar resposta a longo prazo. Se é essa a situação, mais vale começar com um bocadinho menos, fazer menos vezes por semana e tentar ao longo do tempo ir aumentando. Sempre que tenho um cliente novo, um praticante novo entrar no meu ginásio, no Bar Wings, e me pergunta:
Yuri, quantas vezes é que achas que eu devo começar a treinar por semana? Eu digo sempre o mesmo, que é 2 vezes por semana. Porque 2 vezes por semana é um número que a maior parte das pessoas consegue aderir. Fazer. E é um bocadinho o mínimo, é a frequência mínima necessária para criar as tais adaptações. Uma pessoa que treina só 1 vez por semana ou de 2 em 2 semanas não vai ter assim tantas adaptações. Pensemos outra vez na infância. Nós, quando queríamos aprender a andar de bicicleta, não Certo. andávamos 2 em 2 semanas de bicicleta. Sim. Andávamos várias vezes, caíamos, punhamos rodinhas até estarmos aptos com aquele padrão de movimento e até ganharmos a maestria do andar de bicicleta. Sim. A mesma coisa com a atividade física, com o desporto. Nós queremos criar adaptações no nosso corpo, queremos ganhar mais massa muscular, força, resistência, temos que ter alguma frequência de treino. Qual frequência? Eu diria para começar 2, 3 vezes por semana, fazer algo divertido, algo que seja sustentável e depois tentar ao longo do tempo, com a aderência, aumentar progressivamente um bocadinho mais a atividade física em si. E depois, obviamente isto parece um bocadinho... É daquelas coisas que às vezes nós damos por garantido, mas ir à procura de acompanhamento profissional é muito importante. Sim. É uma coisa que também às vezes nos podcasts ou a falar com as pessoas no dia a dia nós não abordamos, mas é muito fácil nós praticarmos atividade física de forma incorreta. Certo. Logo, as minhas maiores sugestões para o cliente, para o praticante que está a começar a praticar atividade física ou que quer começar: diversão, variedade, experimentar coisas novas, frequência de treino sustentável, algo que não seja demasiado ambicioso, e ir à procura de um acompanhamento profissional, porque esse acompanhamento vai-nos permitir, como praticantes, evitar uma série de erros e evoluir de forma mais rápida, de forma mais saudável. Eu, por exemplo, falando por experiência própria, ao longo dos anos nem sempre tive acompanhamento profissional, porque também não havia na minha zona. Quando eu comecei a praticar calistenia, não se falava em calistenia em Portugal, ou quase não se falava, então eu tive que aprender muita coisa através de tentativa e erro, e perdi saúde, podia ter evoluído mais e não evoluí, tive as minhas frustrações, Sim. tive as minhas desmotivações. Isto são tudo coisas que podem ser facilmente ou relativamente fáceis de prevenir com um acompanhamento profissional por trás. Para evitar lesões também. Para evitar lesões, para criar expectativas e objetivos que sejam realistas, não é? Porque todos nós temos objetivos, esses objetivos têm que ser algo que são algo mensurável, algo que podemos medir ao longo do tempo para ver se estamos aí no caminho certo, e algo realista, que é uma coisa que hoje em dia nem sempre é fácil. Nós, lá está, redes sociais, revistas de fitness, vemos muita informação que nem sempre é verdadeira, ou pelo menos escondem ali muita coisa. Comparamos-nos facilmente hoje em dia com atletas de competição ou com atletas que estão a tomar substâncias, não é? Que ajudam com a performance desportiva, e não devemos ter esse tipo de comparação. Devemos estabelecer objetivos relacionados com nós mesmos, com as nossas limitações. Todos nós temos limitações, temos que ajustar o treino e o desporto às nossas limitações, mas acima de tudo fazer uma coisa que gostamos e que é realisticamente alcançável e que nós conseguimos melhorar ao longo do tempo. E aí a ajuda profissional eu acho que é essencial. E relativamente aqui às vantagens da prática de exercício físico, tu consideras que é mais vantajoso praticar de manhã, à noite? Pronto, obviamente nem sempre é fácil fazer esta prática desportiva pela vida profissional, mas quais é que tu achas que é a melhor altura para treinar, enquanto opinião pessoal, e as vantagens, nomeadamente, desta prática em qualquer fase do dia? A minha resposta favorita a esta pergunta é: a melhor altura de praticar atividade física é a altura em que nós conseguimos praticar atividade física. Ok. Esta é a melhor resposta para mim. É quando dá. Porque lá está, nós temos um estilo de vida às vezes caótico, muitos de nós, trabalho, família, escola, faculdade, temos um horário bastante completo e quase toda a gente hoje em dia tem alguma dificuldade às vezes a introduzir tempo para treinar. Mesmo eu como profissional na área do desporto, nem sempre é fácil para mim arranjar tempo para treinar, trabalhando tantas horas, estando na faculdade, família, hobbies pessoais. Então, qual é que é a melhor altura do dia para treinar? A altura que nós conseguimos treinar. Okay. Porque treinar a qualquer altura do dia, por mais ou menos benefícios que nos traga, vai ser melhor do que não fazer nada. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, preferência pessoal. Voltamos àquilo que estamos a falar há bocado, que é uma pessoa que gosta mais de treinar de manhã, vai ser muito melhor treinar de manhã do que treinar à tarde.
uma pessoa que gosta mais de treinar à tarde vai ser melhor do que treinar de manhã. Não existe, a nível científico, uma resposta regra certa para isto. Tudo depende da individualidade de cada um. É claro que a maior parte das pessoas não se sente tão forte de manhã para treinar. Uma pessoa acaba de acordar, a nível de mesmo de amplitude de movimento, às vezes estamos um bocadinho mais limitados de manhã do que ao final do dia. Mas uma pessoa que gosta mais de treinar de manhã, é totalmente benéfico treinar mais de manhã. Agora, a nível científico é que podemos falar sobre isto. Para pessoas que, por exemplo, têm dificuldades em dormir, treinar à noite nem sempre é o mais aconselhado. Porquê? Porque praticar atividade física, especialmente se for de intensidades altas, Sim. vai-nos libertar cortisol, stress, adrenalina, e isto não vai ajudar a ter um sono reparador, um sono relaxado, ou pelo menos vai-nos dificultar. Então, para este tipo de pessoas que, por exemplo, têm insónias, pessoas que têm algumas dificuldades a nível de recuperação no sono, podemos tentar jogar com um treino mais matinal, ou um treino algumas horas terminado antes do momento de ir dormir. Sim. Pessoas que também tenham dificuldades em dormir, às vezes é bom treinar de manhã, aproveitar ali o ciclo, não é? Começar o dia com atividade física, depois, ao ter este pico de cortisol, libertação de hormonas de manhã, depois ao longo do dia vai tudo diminuindo e à partida tudo indica que a pessoa está mais relaxada à noite para dormir. Isto são estratégias que têm que ser analisadas caso a caso. Sim. Eu, por exemplo, falando a nível pessoal, eu prefiro treinar de manhã. Porquê é que eu prefiro treinar de manhã? Porque são treinos bastante exigentes na maior parte dos dias, eu sou atleta de competição e se eu treinar à tarde ou à noite já estou cansado das minhas tarefas diárias. Então o que é que eu faço? Eu coloco como prioridade no meu dia o treino. Eu vou fazer o meu treino de manhã de forma a colocar o máximo de energia de manhã no meu treino e depois a partir daí, psicologicamente, estou mais relaxado para fazer tudo o que tenho para fazer durante o dia, sinto que já fiz o meu trabalho como atleta e posso me dedicar a 100% a todas as tarefas que eu tenho a nível profissional, a nível pessoal e consigo também, sinto que quando começo um dia de mais cedo a treinar de manhã, sinto que tenho mais horas ao longo do dia para fazer todo o tipo de coisas que tenho para fazer. Por isso, a nível pessoal, eu prefiro treinar de manhã. Eu acho que também é bom treinar de manhã pessoas que naturalmente gostam de escapar ao treino. Okay. Isto porque isto é uma estratégia agora meio mental como coach, que é, se eu tenho um atleta que geralmente arranja desculpas para não ir treinar à noite, ou que se vai sentir cansado ao longo do dia e vai ter pouca motivação para treinar à noite, treinar um bocadinho mais cedo vai ser uma boa forma de garantirmos que o treino é feito. Sim. Acontece. Lá está, cada caso é um caso. Em regra geral, eu acho que desde que uma pessoa não faça um treino muito intenso antes de dormir, qualquer hora do dia é boa, desde que seja uma hora ajustada de acordo com o estilo de vida da pessoa, de acordo com a alimentação, de acordo com o sono. Agora, um pouco de atividade é sempre melhor que nada. Quem só pode treinar à noite e não pode fazer um treino muito exigente, baixar a intensidade do treino, fazer um treino mais relaxado, trabalhar na meditação, trabalhar na respiração, no alongamento, para haver um retorno à calma antes de dormir e conseguir ter um sono mais reparador. Podíamos estar aqui vários minutos a falar mais sobre este assunto, mas eu acho que responde em geral à questão. Em termos de retorno à calma, tu consideras que é proveitoso alongar sempre no final do treino? Depende da altura do dia? Ou achas que a pessoa pode simplesmente fazer, por exemplo, alongamentos à noite antes de dormir e já está aqui a promover a recuperação muscular? Aqui é importante distinguirmos o retorno à calma dos alongamentos, que às vezes são vistos como sinónimos, mas não são. Eu posso acabar um treino e fazer um retorno à calma sem alongamentos, okay, e posso fazer alongamentos sem retorno à calma. Posso estar a fazer alongamentos, por exemplo, balísticos, alongamentos com carga, que são benéficos para a minha modalidade, e inserir isto no meu programa de treino sem ser no retorno à calma. Por isso, são duas coisas diferentes. Uma coisa é alongar, trabalho de flexibilidade, outra coisa é trabalho de retorno à calma. Para que é que serve o retorno à calma? O retorno à calma serve para, depois de um treino, ou depois de uma atividade exigente, lá está, depois de um estímulo nervoso, nós conseguirmos desativar o sistema simpático, o sistema responsável pela nossa ação, pelo fight or flight, e ativar o sistema parasimpático responsável pelo relaxamento. O retorno à calma geralmente é introduzido depois do treino para nós termos uma redução a nível de temperatura corporal, diminuição da frequência cardíaca e entrarmos ali numa fase
mais relaxada, até uma fase um bocadinho mais anabólica para permitirmos ao nosso corpo recuperar, ganhar massa muscular. Ganhar massa muscular não é fácil quando estamos sempre estressados, por isso é que é interessante este conceito do retorno à calma, porque permite-nos sair do stress do treino e agora vamos relaxar, vamos recuperar e vamos evoluir, vamos estar à espera da adaptação após o estímulo do treino. O que é que eu sinto em relação ao retorno à calma e aos alongamentos? Eu acho que depois de um treino, especialmente um treino muito intenso, eu acho que é essencial haver um retorno à calma. É uma forma de nós termos uma transição mais suave do treino para o nosso dia-a-dia, que deve idealmente ser relaxado. Okay. E há uma coisa que nós nos esquecemos, que é nós hoje em dia vivemos uma vida agitada, nervosa, mas se pensarmos nisto, se pensarmos que a seguir ao treino vamos ter um momento de relaxamento, isso é meio caminho andado para termos o resto de um dia muito mais relaxado. Sim. Por isso, o retorno à calma acho que é essencial para recuperar um bocadinho depois do treino, relaxar, reduzir aqui alguns parâmetros a nível físico. Alongamentos já é outra história. Se uma pessoa quiser ganhar mais flexibilidade, ganhar mais mobilidade, alongar em si, eu acho que isso deve acontecer, opinião pessoal, e há divergência a nível científico em relação a isto, mas a minha opinião pessoal é que o trabalho de flexibilidade deve ser feito algumas horas depois do treino. Okay. Ou seja, uma pessoa acaba o treino, por exemplo, às 4 da tarde ou às 5 da tarde, pode fazer alongamentos às 7 ou às 8 da noite antes do jantar ou antes de dormir. Sim. Uma pessoa pode fazer alongamentos a seguir ao treino também, como forma de ajudar no retorno à calma, mas esses alongamentos não vão ser executados com o propósito de ganhar mais amplitude de movimento, de esticar muito o músculo, vai ser só para relaxar. Por isso aqui é importante distinguir alongamentos feitos para relaxar no final do treino e alongamentos feitos com o propósito, às vezes até competitivo, de ganhar mais flexibilidade. Aí, na minha opinião, acho que deve acontecer umas horas depois do treino, não antes. Lá está, aqui também depende do tipo de treino que estamos a fazer, do tipo de desporto, obviamente, mas geralmente, se falando em treino de força normal, no ginásio ou na calistenia, não é muito boa ideia estarmos a alongar muito e a relaxar muito o músculo antes do treino. Okay. Isso pode funcionar para alguns desportos em que é necessária muita amplitude de movimento, mas em regra é mais interessante fazer um treininho de força, fazer, claro, um aquecimento geral, aquecimento articular antes do treino e deixar os alongamentos para uma fase posterior ao treino. Ok. Yuri, obrigada por teres vindo. Espero que tenhas gostado. Olha, eu gostei imenso e espero que haja mais oportunidades. Então, obrigada. Muito obrigado.